Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querido e querida jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, mais uma manhã nós estamos aqui para testificar que nós estamos bem. Graças a Deus estamos bem e o que nos faz percebermos que estamos bem nessa manhã é nós termos clareza de que nós estamos aqui alcançados pela misericórdia e pela graça desse Senhor, por aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao nosso coração, que tem nos trazido esperança. A palavra de Deus, ela nos encoraja a trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que nessa manhã nos dá esperança é que esse Deus, decidiu se relacionar com o ser humano e ele faz isso por meio da sua misericórdia. As palavras do Senhor, elas confortam e abraçam o nosso coração. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, graças a Deus, estamos aqui para mais essa manhã, desfrutarmos da misericórdia, da graça, do amor desse Deus que agora, ele decidiu escrever a história, deixar registrado nesse universo a história do amor de Deus com o homem. Nós agora estamos escrevendo juntos essa história, Eu e você, meu amigo irmão, irmã, querido e querida jovem, nós estamos aqui escrevendo a história do amor de Deus com o homem. Graças a Deus, a história de que esse Deus nos amou de tal maneira que desceu para estar conosco e que agora, por meio do seu Espírito, ele derramou sobre o nosso coração as suas preciosas e muito grandes promessas. E por meio desse derramar das suas preciosas e muito grandes promessas, agora no homem, no ser humano, nós que somos fracos, frágeis e mortais, estamos gozando deste privilégio de ter em nós as virtudes daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Graças a Deus por percebermos esses fatos, que há em nós a virtude de Deus, aquilo que somente existiria em Deus, agora Ele está derramando abundantemente para dentro do nosso coração. Anelo do meu coração nessa manhã, amigo, irmão, irmã, querido e querida jovem, que você abra os seus olhos espirituais e perceba que existe algo de Deus constantemente sendo derramado para dentro do seu coração. Graças a Deus, essas virtudes é aquilo que nós temos falado bastante, de Filipenses 4, a partir do versículo 8. Tudo aquilo que é a essência de Deus, agora está sendo derramada no nosso coração, para nós experimentarmos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo em que há louvor. Todas essas coisas estão sendo derramadas, falando especificamente do que nós temos tratado nesse dia, estão sendo derramados para dentro do coração do homem e da mulher. Nós estamos falando de relacionamentos esse dia. Esses dias nós estamos tratando desse assunto, motivados pela direção que Deus tem dado, de nós voltarmos ao princípio, dentro desse espírito de tomar a palavra de Deus como esse nosso norte. Então nós estamos agora falando de um homem e de uma mulher que estão dentro de um relacionamento e agora sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Homens e mulheres que estão recebendo a bênção de ter as virtudes de Deus sendo colocadas lá no íntimo do coração. Então, isso não é uma utopia,
não é uma fantasia, é uma realidade, é algo que está sendo apresentado e que nos fará muito bem, né? Se nós abraçarmos essa realidade. Um homem e uma mulher cheios da influência de Deus por meio do derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem muita esperança no ser humano. Deus tem muita esperança no chamamento e naquilo que Ele planejou para cada um de nós. Então, principalmente dentro dessa esfera do casamento, né, que tanto eu quanto você, né, quanto eu quanto marido, né, e também a esposa, que nós possamos nos encher dessa esperança, né, de nos abrir, de entrarmos, adentrarmos por este portal da fé e passarmos a enxergar, né, a partir de uma ótica espiritual, aquilo que Deus realmente mediu e planejou para o ser humano. Nós cremos piamente na palavra de Deus. O Senhor tem planos de paz para o nosso casamento. O Senhor tem pensamentos mais altos para o nosso casamento. Aplicando essa palavra agora dentro da realidade do nosso casamento, né? Então o Senhor tem esperança. O nosso casamento aconteceu, amigo irmão, amiga irmã. Aconteceu porque Deus mediu e planejou isso para nós. Isso faz parte das bênçãos espirituais. A palavra de Deus fala que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu creio e gostaria que você também cresça que o nosso casamento, ele faz parte dessas bênçãos que Deus mediu para nós, tanto para você, irmão, quanto para você, irmã, para cada um de nós. Vamos continuar lendo Gênesis capítulo 2, versículo do 18. Agora nós vamos ler até o 25. Eu vou tentar concluir hoje aqui essa palavra, esse registro de Gênesis relacionado ao casamento, mas peço perdão se eu não conseguir. Eu estou aqui animado para gravar mais áudio. Estamos aqui com o nosso coração queimando, né, com o nosso espírito borbulhando de alegria, de entusiasmo, de responsabilidade e de encargo de falarmos essas coisas que produzem edificação, né? Vamos ao versículo, capítulo 2, versículo 18, fala assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos comentar um pouquinho sobre esses versículos. O versículo 18, ontem nós ficamos muito encorajados. O que nós vemos no versículo 18 é que Deus viu que não é bom que o homem esteja só. E por isso Deus fez para esse homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ontem nós falamos muito da necessidade de nós darmos tempo para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração essa mesma visão que Deus tem com relação ao marido no casamento. A palavra de Deus ela encoraja a nós termos um mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, o nosso sentimento,
Agora, falando para o homem, ele precisa estar debaixo também da administração do trabalhar do Espírito Santo de Deus. O nosso sentimento, muitas das vezes, ele nos trai. A palavra de Deus aqui é clara: não é bom que o homem esteja só. Então, ontem foi falado e hoje nós reforçamos. Essa é a medida de Deus para o homem. Dentro de um casamento, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E por isso ele fez para este homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E nós falamos que nós estamos agora debaixo do trabalhar do Espírito Santo de Deus no casamento, dentro do casamento, tanto o homem quanto a mulher estão debaixo da obra transformadora do Espírito Santo. Ou seja, o desejo de Deus é tornar esse homem, né, um varão perfeito e tornar a esposa uma auxiliadora idônea. Nós não sabemos quanto tempo o Senhor vai gastar para tornar a minha pessoa um varão perfeito e tornar a minha esposa um auxiliador idôneo. Mas eu sei que será no tempo de Deus, né? E Deus ele está construindo algo em nós. Nós estamos aqui participando da edificação de Deus, que é algo que começa para essa terra e ela vai concluir lá na eternidade. Então, é o nosso coração, a nossa esperança, ela não se limita a essa vida. E dentro do casamento também nós estamos aqui para testificar que essa palavra ela pode ser aplicada. Se a nossa esperança ela é baseada somente naquilo que os nossos olhos veem de uma maneira fisicamente, a palavra chama-nos de os mais infelizes de todos os homens. Então, dentro do nosso casamento também, nós precisamos avançar, né, para esse estágio de sairmos desse grupo de pessoas que não tem esperança e que é os mais infelizes de todos os homens. Por isso que a palavra de Deus está nos dando essa direção para nós não olharmos com os nossos olhos físicos, olharmos com os nossos olhos espirituais. Amigo irmão, amiga irmã, nós estamos aqui debaixo da obra transformadora do Espírito e a promessa do Senhor para a nossa vida, né? Tanto eu, como marido, me tornar um varão perfeito, quanto a minha esposa se tornar uma auxiliadora idônea, faz parte dessa obra que Deus já iniciou no coração do homem. A palavra de Deus é clara, ela fala que aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos que existe um estágio para alcançarmos, que é o dia de Cristo Jesus, naquele dia, né, por meio da ação, da obra transformadora do Espírito Santo, e dia a dia sendo dispensado para nós, e dia a dia nós estarmos aqui sendo tomados de toda a plenitude de Deus, um dia nós vamos chegar ao dia perfeito, que é o dia de Cristo Jesus. Há muita esperança para nós dentro do casamento, chegar o dia de Cristo Jesus para o nosso casamento. É aquele dia, né, onde por meio da ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos andar aqui, né, governados, né, nos tornando esse produto da graça de Deus, nos tornando um homem perfeito e a esposa se tornando uma auxiliadora idônea. Creia, amado amigo irmão e amada amiga irmã, nós estamos melhores, né? Eu falei ontem que na minha experiência eu cheguei totalmente embrutecido e ainda hoje tem tantas coisas que precisam ser trabalhadas em minha vida. Mas eu não posso negar, a graça de Deus não tem sido vã. Abra os seus olhos espirituais, amigo, irmão, amiga, irmã, para que você veja que você está se tornando produto da graça de Deus. Você está um ser humano melhor depois que a graça de Deus começou a trabalhar na sua vida. Então nós não podemos deixar de exibir isso. Isso faz parte, enxergar a vida a partir da ótica de que a graça de Deus está alcançando vantagem no nosso coração. Nós temos essa necessidade
para que nós possamos encher o nosso moral e entendermos que nós estamos andando na direção certa. A palavra de Deus fala que este é o caminho, andai por ele. E dentro do nosso casamento, o caminho que nós precisamos andar por ele é nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e que nos permita ver da mesma maneira como Deus vê a nossa pessoa como marido e a nossa pessoa como esposa. Não é bom que o homem esteja só. Ele vai se tornar, para isso Deus colocou juntamente com ele uma auxiliadora. E dentro do casamento, o objetivo final é nós ir desfrutando das bênçãos que a graça de Deus tem trazido para a nossa vida, nos permitindo-nos, né? Por meio da graça de Deus, nós temos condição de permitir que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e nos transforme, né? Transforme o marido em um varão perfeito e transforme a esposa em uma auxiliadora idônea. Então, essa é a palavra para hoje. Nós precisamos. Estamos aqui debaixo da obra transformadora do Espírito para nos tornarmos adequados dentro do nosso casamento. Se você ainda, amigo, irmão, se percebe falho ou percebe falha na sua esposa, calma, a obra ainda não está concluída. Se você, amiga e irmã, se percebe falha dentro do seu relacionamento e percebe o seu esposo também falho, calma, a obra ainda não está concluída. Mas a promessa para a nossa vida é que aquele que começou em vós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador idôneo. Lá no versículo 18 falou que não é bom que o homem esteja só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E aqui no versículo 20, olha só, vamos comparar esses dois versículos. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Aqui nós vemos a maneira como Deus trabalha com o homem. Deus, ele está colocando no coração do homem aquilo que está no seu coração. Nesse versículo 20, lendo esse versículo 20, parece que enquanto Adão ele dava nome aos animais, o que ele queria mesmo achar era uma companheira para si. Olha só, vamos ler de novo para você ganhar essa visão. Olha só. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Se nós aqui quisermos fechar os nossos olhos físicos, né, e ver aqui uma pintura, imaginar aqui um quadro, nós vimos lá Adão vendo lá, né, vamos dar um exemplo lá, o cão com a cadela, né, Adão via lá o galo e a galinha, Adão via lá, né, é, o macaco e a macaca. E agora, e Adão? Para Adão, olha só, esse é interessante. Adão começou a sentir falta de ter uma companheira também enquanto ele dava nome para os animais. Está vendo como é que Deus trabalha a nossa vida? Deus ele respeita a nossa frágil vida humana. Os dias que Deus tem nos dado, né? É para que nós possamos entender aquilo que Deus realmente colocar no nosso coração, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus deseja. Mas Deus ele faz isso com o tempo. Ele faz isso no tempo. Então lá em cima Deus falou: não é bom que o homem esteja só. E cá no versículo 20, o próprio Adão, ele está sentindo e percebendo que ele estava só.
Versículo 18: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. O versículo 20: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aqui quase que Adão está fazendo uma oração a Deus. Deus, eu estou só, isso não é bom. Eu estou dando nome aqui para os animais, está todo mundo acompanhado e eu estou só. Viu só? É na nossa vivência que nós vamos, por um lado, percebendo quem nós somos e no contar dos nossos dias que a coisa mais bela vai acontecendo, amigo, irmão, amiga, irmã. Nós vamos entendendo que aquilo que Deus fala é um fato e é verdade, e que nós precisamos dessa orientação de Deus. E também os nossos dias, né? Ele nos leva a conformar com a vontade de Deus. Agora Adão também está sentindo que ele estava só e que isso não era bom, né? Então, o versículo 21 fala assim: Então fez o Senhor Deus cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, quando o homem percebeu que Deus estava certo, e que não era bom que ele estivesse só, e que ele precisava de uma auxiliadora idônea, o que Deus fez? Deus entregou este homem. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, edificou-a numa mulher e lhe a trouxe. Agora aqui já há uma conexão daquilo que Deus, da maneira que Deus planejou para Adão, e agora há uma conexão em Adão, né? Adão também percebendo que ele estava só. Aí, trazendo para a nossa experiência, amigo, irmão, amiga, irmã, olha só a beleza da maneira como Deus trabalha o ser humano, respeitando a nossa fragilidade e permitindo que os nossos dias, né, nos convença, né, de que realmente, falando dentro do casamento, que o homem precisa de uma auxiliadora, que não é bom que ele esteja só. Então, cada um de nós, de dentro agora do nosso relacionamento, vamos entender que não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só, né? Nós não podemos abrir mão, tanto quanto homem, quanto mulher. Essa palavra agora ela se mistura. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. O homem precisa de uma auxiliadora idônea e a mulher também precisa de um auxiliador idôneo. Ser um auxiliador idôneo, tanto o homem quanto a mulher, não avacalha a relação. Pelo contrário, é bênção. Um auxílio idôneo agora. O que quer dizer essa palavra auxílio? Uma auxiliadora idônea e um auxiliador idôneo. É algo que realmente é o homem que agora, por meio do trabalhar do Espírito Santo, né, está sendo trabalhado nele idoneidade. Uma pessoa que age com idoneidade, ele goza do privilégio de funcionar com todas as habilidades que Deus deu a ele, né? Uma pessoa idônea, a sua mente funciona adequadamente, as suas decisões agora elas são sábias e responsáveis, e as suas emoções agora também elas estão cheias de idoneidade, ou seja, até na maneira de se emocionar agora, se emociona com responsabilidade. A marca principal de um ser humano idôneo é que ele é um ser responsável. E um ser responsável é aquele que pensa, decide e se emociona com compromisso. Tem agora a condição, né, de, de medir as consequências dos seus atos. Já não é mais um carro solto, ladeira abaixo,
Ele é uma pessoa que tem uma direção, ele é uma pessoa que é governado. O estágio que Deus deseja alcançar dentro do nosso casamento, amigo irmão, amiga irmã, é nós sermos pessoas idôneas, agindo com responsabilidade, sendo consequente e fazendo isso tudo debaixo de uma visão. Eu só estou em um casamento porque Deus viu que não era bom que eu esteja só. Mas não só Deus viu isso, eu também vi que não é bom que eu esteja só. E eu precisava estar neste lugar que eu estou, casado com essa pessoa que eu estou, porque Deus viu que não era bom que eu esteja só. E eu também vi que tanto o marido quanto a esposa é a pessoa certa que precisava estar comigo contando os dias, escrevendo essa história, precisava ser o meu marido, precisava ser a minha esposa. Isso, essa maneira de ver a vida dentro do relacionamento conjugal, isso é o resultado, é o testemunho de que o Espírito Santo está alcançando vantagem no nosso coração, está trabalhando no nosso coração algo que realmente é sólido. A palavra de Deus fala que nós recebemos por herança um reino inabalável. Meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, o nosso casamento ele está caminhando para essa direção de ser algo inabalável, uma terra firme. O versículo 23 fala assim: E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha a beleza, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Agora, Adão viu que não era bom que ele estivesse só. E agora no versículo 23, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa é a visão de Adão. Adão era essa pessoa até que enfim agora, Adão dando nome para os animais ali desesperado, que não tinha uma auxiliadora para ele, mas Adão agora ele pôde dar um brado, né? Imagina, eu vou ler esse versículo, você imagine Adão dando um brado, um grito de liberdade, de libertação, de ter encontrado a sua auxiliadora. Olha só, imagina esse versículo como Adão pulando de alegria, vibrante, porque ele encontrou a sua auxiliadora. Olha, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão ficou deslumbrado, né? Né? Ele ficou alegre, ele ficou, nos termos que nós estamos usando hoje, Adão ficou entusiasmado com aquela pessoa que apareceu diante dele. E ele deu para ela o nome de varoa, ou seja, essa é minha igual, né? Adão ele viu agora, né? Enquanto ele caçava lá nos pares de animais, um que lhe fosse idôneo a ele, né? Olha só o versículo 20, olha. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Adão, dando nome aos animais, não achou ninguém idôneo. Mas agora, no versículo 23, e disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão agora ele viu que ele foi muito abençoado com a sua Eva. Adão ele ficou exultante, sabe? Adão ficou exultante, radiante e entusiasmado, igual nós ficamos no dia que nós conectamos com aquela bela jovem que se tornou a nossa esposa, com aquele belo rapaz que se tornou o seu esposo. Naquele dia que nós olhamos para nossa esposa e falamos: é ela, esta afinal, até que enfim eu achei. E a esposa também, este afinal é ele, até que enfim eu achei. Então, esse estado, né, de alegria, de regozijo, é que hoje nós queremos encorajar você, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Volte lá a este momento. Nós estamos aqui no momento de Adão.
E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Volta lá, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Naquele primeiro momento que você, antes de nada, você se conectou com os olhares. Os seus olhos se conectou com os olhos do seu marido. Os seus olhos se conectou com os olhos da sua ainda namorada. Na verdade, antes de namorar, é enamorada e enamorado. Volte naquele momento que você se enamorou e se afeiçoou dessa pessoa com quem você vive hoje e que você está escrevendo essa história linda. Volte lá para que você possa receber vitaminas e proteínas, que o seu amor possa ser alimentado pelas lembranças daquele momento que você se enamorou da sua, da sua, daquela que se tornou a sua esposa e daquele que se tornou o seu esposo, para que você possa lá ser fortalecido, para que o seu amor, esse sentimento que une você e a sua esposa, une você e seu esposo, possam ser agora ser fortalecidos, para que isso aí o Espírito Santo possa pegar isso como um material para levar tanto a mim quanto a minha esposa, tanto a você quanto a sua esposa, né? Para essa direção que Deus mediu para cada um de nós. Que é principalmente o nosso casamento, ser para o nosso desfrute e ser também para dar testemunho que o casamento não é uma instituição falida. O casamento é algo que Deus estabeleceu e que Deus está debruçado também sobre a nossa vida dentro de um casamento, levando dia a dia, né? Nós aqui damos testemunho que nós estamos dentro de algo que é algo que Deus mediu e planejou. E o casamento é uma instituição totalmente possível, não é uma instituição falível. O casamento é uma instituição possível, porque nós temos Deus trabalhando em nós o seu amor. E a palavra de Deus fala que o amor dia a dia está sendo aperfeiçoado em nós, e principalmente dentro do nosso casamento. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar de encorajamento para mim e para você, né? Dentro dessa visão do casamento. Que o Espírito Santo possa continuar falando no nosso coração e fortalecendo esse amor que dia a dia está sendo aperfeiçoado em nós. Deixo para você, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, um forte abraço.